Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que me assiste. Eu sou o professor Amós Silveira, policial militar aqui em Minas Gerais. O nosso assunto são as noções de direito para a Guarda Municipal de Rio Largo, né? E de acordo com aquilo que o edital trouxe, né, tanto na legislação extravagante quanto na legislação penal comum, né? Eu procurei trazer aqui o que eu considero como o pontapé inicial para você que vai fazer essa prova, para você que talvez nunca tenha tido contato com algumas coisas aí do direito, né, e que às vezes acha que a prova está perto e qual que seria, entre aspas, aí, né, o atalho, por onde você deveria começar, não um atalho, né, mas por onde você deveria começar para que caso não dê tempo de esgotar o conteúdo, você tenha visto aquilo que a gente, na nossa experiência enquanto concurseiro, enquanto professor, considera mais importante para você, tá? Então, pessoal, não deixe de entrar também no hdcursos.com, tá? Para você conferir já, né, o curso da GCM Rio Largo que está lá disponível já para quem quiser fazer. Não perca tempo, tá? A prova aí falta mais ou menos 40 dias aí para a realização da prova, então você não pode perder mais nenhum minuto, tá? E como eu disse, se você está em dúvida, né, de por onde começar, nós vamos trazer aqui, eu separei especificamente duas disciplinas aqui das noções de direito para a gente tratar e para que você dê o seu pontapé inicial aqui e depois vá lá, né, no hdcurso.com, adquira o curso e com o material completo na mão você possa de fato trilhar o seu caminho para aprovação, tá ok? Então vamos começar com o Estatuto das Guardas Municipais, né, que é uma lei federal, né, lei número 13.022 de 2014, né, 10 anos aí agora, né, que a lei está completando. Essa lei é uma lei pequena, tá? Ela tem 23 artigos, né? Mas claro que se a gente fosse esmiuçar aqui um por um, nós iríamos ficar pelo menos uma hora, né? Que seria o tempo aí de uma live, né? O tempo que normalmente nós levamos para trazer o conteúdo para vocês. Mas eu separei aqui o que eu considero como os principais assuntos, como eu disse, né? Que eu considero aquilo que você não pode deixar de ver, né? Se você não conseguir ver a lei inteira, né? Que você pelo menos veja isso que nós vamos trazer aqui. Então, começando aí do artigo 2º, incumbe às guardas municipais, instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas conforme previsto em lei, a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos estados e do Distrito Federal. Então, como nós vamos ver aqui mais para frente, depois já em direito constitucional, né, tanto a União quanto os estados, né, o Distrito Federal, têm as suas funções, as suas prerrogativas, as suas incumbências no que diz respeito à segurança pública, tá? E as guardas municipais, elas também têm a sua função, que nós vemos aqui que é a função de proteção municipal preventiva, né? E aí ele fala aqui que são ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal, porque existem funções que a Constituição descreve como sendo inerentes à Polícia Militar, à Polícia Civil, né? No caso aqui falando de prevenção, principalmente a Polícia Militar, né? Mas a lei ela trata sim, né, da função aí da Guarda Municipal como sendo primordialmente a função de proteção municipal preventiva, né, no âmbito do município. Artigo 3º, os princípios, né? A prova adora cobrar esse tipo de coisa aqui. Então vamos ver aqui, ó. São princípios mínimos de atuação das guardas municipais. Inciso 1, proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. Patrulhamento preventivo, compromisso com a evolução social da comunidade e o uso progressivo da força. Ah, professor, o que significa cada um deles? O que você precisa, antes de tudo, para agora, para esse pontapé inicial? Como eu falei, alguns incisos aqui eles se explicam, né? Na leitura você consegue entender do que está falando, né? Mas o que você precisa agora é, de alguma maneira, ter contato com isso, né? Entre aspas, aí, memorizar, decorar, para que você tenha essa noção. Porque a prova ela vai perguntar quais são os princípios. Ela não vai perguntar o significado de cada um deles, né? Ela pergunta quais são, vai colocar no meio uns que não existem
e aí você vai ter que ali identificar. Então, esses 5 aí, ó, proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas, preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas, o patrulhamento preventivo, né, que aí nesse caso é semelhante ao da Polícia Militar, compromisso com a evolução social da comunidade e o uso progressivo da força, ok? Artigo 4º, aí fala das competências, é competência geral, tá? Aí tem muito a ver com o que foi falado no artigo 2º, mas é uma competência geral, né? Das guardas municipais, a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município. Então, pessoal, enquanto a Polícia Militar, ela tem aí, né, como campo de atuação todo o estado, né? Nós temos que a Guarda Municipal, ela vai atuar no município e primordialmente, especificamente, né, no patrimônio do município, na proteção do patrimônio, né? É como se fosse, bem assim, entre aspas, né, um vigilante patrimonial, mas público, tá? Não de segurança privada, né? Ele vai estar zelando do bem do patrimônio público, daquilo que pertence ao município, né? Então, é muito comum, por exemplo, nós vemos um guarda municipal atuando na prefeitura, né? O que não é comum vê-lo é atuando numa sede de governo, né? No palácio do governo, num tribunal de justiça, né? Mas em prédios, né? Em ambientes municipais é muito comum você ver o guarda municipal atuar, né? Porque é a sua competência geral. Agora aqui fala das competências específicas, ó. Respeitar, mais uma vez, faz a ressalva. Respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais. Então, quais são essas competências? Também são muitas lá que são elencadas no artigo 5º. Eu separei aqui as que eu considero como principais para a sua prova. Inciso 4. Colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas que contribuam com a paz social. Fiz essa ressalva aqui porque ultimamente tem muita discussão a respeito, né, da prerrogativa do campo de atuação das guardas municipais, porque como ultimamente elas ganharam muita importância, né, houve muito investimento e o Poder Judiciário tem tratado a respeito da competência das guardas municipais, ainda que não se tenha chegado a um consenso a respeito, uma coisa que já está na lei já há 10 anos é isso aí, ó. É que precisa colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas que contribuam com a paz social. Ah, professor, e como que isso acontece? Eu, enquanto policial militar aqui em Minas Gerais, já vivenciei isso, tá? Nós já fomos fazer operação, né, de cumprimento de mandado, aonde nós não tínhamos, né, mais próximo de nós, né, um serviço de canil, né, de cães treinados aí para poder farejar alguma coisa, e em operações desse tipo, a Guarda Municipal da cidade vizinha que já nos auxiliou com isso, levando os cães ao local, né, farejando ali para poder ver se localizava algum ilícito, tá? Então é um tipo de colaboração, né, de integração com órgãos estaduais, nesse caso, que é a Polícia Militar, né? Inciso 13, eu pontuei também, ó, garantir o atendimento de ocorrências emergenciais ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas. Então, muita gente às vezes fala, não, guarda municipal não é polícia. Mas isso aqui, que está descrito no inciso 13, é 100% uma função de polícia militar. Você se deparar com uma situação de emergência, de crime às vezes acontecendo, e você agir ali, né, no primeiro combate, né? Então, é o que normalmente a polícia militar faz. E aqui está descrito, né, na lei, que a guarda municipal, o guarda municipal ali, enquanto agente, né, ele está ali, por exemplo, na guarda, na proteção de um prédio público, municipal, né, e ele se depara ali com a situação de crime, alheia a essa situação ali do prédio, não é o prédio que está sendo violado, é uma mulher que está sendo agredida pelo companheiro na frente dele, e ele vai ter que agir ali, né, prestar o atendimento imediato. Inciso 14. Encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário. Então, aqui, um complemento do inciso anterior, né? Se você se depara com a situação de crime e ali você age, você dá o primeiro combate, né? Você é o responsável por aquela ação, por aquela ocorrência. Então, você vai ser o condutor. Não necessariamente você vai ter que esperar ali o policial militar chegar e assumir a ocorrência. Você pode encaminhar ali o autor do fato à presença do delegado e fazer todo o procedimento comum aí quando se tem uma situação de flagrante delito, né?
Parágrafo único. Ó, no exercício de suas competências, a Guarda Municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal ou de congêneres de municípios vizinhos. E nas hipóteses previstas no inciso 13 e 14 desse artigo, que é o que nós lemos aqui, diante do comparecimento de órgão descrito nos incisos do caput do artigo 144 da Constituição Federal, deverá a Guarda Municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento. Então tá falando aqui, ó, que diante do comparecimento do órgão descrito, né, nos incisos do caput 144 da Constituição Federal, quer dizer, no artigo lá na Constituição que fala a respeito desses órgãos, né, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Municipal, né, a Guarda Municipal ela tem que prestar o apoio, tá? Então, muita gente pensa que a gente está falando só de um vigilante patrimonial, mas isso é a competência geral, né, do guarda municipal. Mas quando se fala das competências específicas, sim, o guarda municipal ele tem esse poder de polícia, ele tem a função, sim, de agir, o dever de agir, sim, né, como se fosse ali um policial militar, né. É o que a lei deixou claro aqui para a gente, tá? Artigo 10, eu trouxe também, ó. São requisitos básicos. Isso aí tem tudo a ver com vocês que estão aí no concurso, ó. São requisitos básicos para investidura em cargo público na Guarda Municipal. Nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais, nível médio completo de escolaridade, idade mínima de 18 anos, aptidão física, mental e psicológica, e idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário Estadual, Federal e Distrital. E o parágrafo único fala aqui que outros requisitos poderão ser estabelecidos em lei municipal. O que acontece com essa questão aqui de outros requisitos poderão ser estabelecidos em lei municipal? Sim, podem ser adotados critérios. Por exemplo, tem municípios aí que adotam critério de altura, né? Altura mínima e altura máxima, né? Normalmente, via de regra, altura mínima, né? Altura máxima nem sempre, né? Mas já vimos casos aí de município exigir a questão da altura mínima, né? Já vimos também municípios exigirem a questão de idade máxima, idade limite, né? E isso, normalmente, quando o candidato, por exemplo, vou usar um exemplo que aconteceu aqui, né? Guarda Municipal de Jundiaí teve concurso ano passado, 2023. O edital inicial de abertura ali, ele colocou idade limite máxima de 35 anos, né? E candidatos ali que tinham idade acima dos 35 ingressaram ali junto ao Ministério Público com uma ação popular e derrubaram essa questão. Estou falando de Jundiaí porque foi um concurso que eu acompanhei de perto. Mas no ano passado foram diversos os concursos de guarda municipal pelo interior de São Paulo. E muitos colocaram idade limite, idade máxima, e todos foram derrubados através de ações, tá? Por quê? Porque você vê que a lei não traz essa questão aqui, né? Seria a mesma coisa de agora a Guarda Municipal ela exigir nível superior, por exemplo. A lei ela não traz essa questão, né? Como ele é taxativo, tanto nessa questão do nível de escolaridade, quanto na questão de ter idade mínima e não ter idade máxima, pode até passar a situação se ninguém se manifestar, né? Mas se houver uma ação, como foi o caso em Jundiaí, né? Aí normalmente essa questão é derrubada. Citando outro exemplo de outro concurso que eu acompanhei de perto, Guarda Municipal de Serra, no Espírito Santo, também ocorreu no ano passado. A prova foi em dezembro. Esse também tinha idade máxima de limite de 35 anos, mas não foi derrubado porque provavelmente ninguém propôs a ação, né? Ou de alguma forma o judiciário ali entendeu que era possível, né, manter aquela questão da idade máxima, tá? Mas os requisitos basicamente são esses. A sua prova vai te perguntar esses daqui, ó, do 1 ao 7, tá? É esses aqui que você tem que focar. A gente vai ver questão mais para frente aqui daqui a pouco, tá? Artigo 15. Os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade. Ó, presta bem atenção. Os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade. Ah, professor, o que é cargo em comissão? O cargo em comissão é o cargo de chefia, o cargo de gerência. Então, por exemplo, a guarda municipal é uma carreira única. Todo mundo entra como guarda municipal. Não é igual a polícia, por exemplo, que você pode entrar como praça e entrar como oficial, né? Se eu, no mesmo ano,
que entrei como soldado, entra alguém como oficial na Polícia Militar, esse que entrou como oficial automaticamente já é meu superior. Na Guarda Municipal, todo mundo entra pela mesma porta. Então, o quadro de chefia, o cargo de chefia ali do comandante-geral da guarda ou qualquer outro cargo de chefia que tenha, tem que ser nomeado dentre alguém da carreira, não pode ser de alguém de fora, tá? Mas aqui faz uma ressalva no parágrafo primeiro, ó. Nos primeiros 4 anos de funcionamento, a Guarda Municipal poderá ser dirigida por profissional estranho a seus quadros, preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou defesa social, atendido o disposto no caput, né, no artigo 15. Essa situação aqui é uma situação que eu também vivencio de perto, tá? Porque eu moro e trabalho aqui numa sede de pelotão. A cidade vizinha, né, o policiamento, a polícia militar da cidade vizinha aqui, faz parte desse pelotão. Então eu estou sempre em contato com o pessoal lá. Essa cidade vizinha aqui instituiu recentemente o guarda municipal. Então instituiu e colocou ali os novos membros da guarda municipal, que é menos de 10 ainda. Então é a guarda municipal nova, recente. Tem como você pegar dentre esses que acabaram de entrar, né, de uma guarda municipal recém-criada, e ali você já nomear um chefe, você nomear ali um comandante para eles? Não tem, porque todo mundo ali é novato, todo mundo é inexperiente na função. Né? Então, qual que é a ressalva que se faz aqui? Que nos primeiros 4 anos de funcionamento, como é o caso aqui na cidade vizinha, pode ser nomeado ali um chefe, um responsável ali, que seja alguém estranho ao quadro, que é o que acontece aqui na cidade vizinha. O que, que o prefeito fez? Ele nomeou ali para chefe da guarda municipal um policial militar aposentado, né, um sargento da Polícia Militar de São Paulo, aposentado, que mora na cidade. Então ele nomeou essa pessoa, porque olha a ressalva aqui do final, ó, preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou defesa social, né? Que é o caso. Então pegou alguém que é experiente, alguém que trabalhou 30 anos na Polícia Militar, no policiamento ostensivo, e nomeou ele como chefe ali, né? E aí, claro, passado o tempo aí dos 4 anos, vai ter que ser outra pessoa ali para assumir esse cargo, né? Artigo 16. Aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo, conforme previsto em lei. Mais uma vez eu faço o apontamento aqui, tá? O que você precisa para sua prova é decorar o artigo 16, que sim, aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo. Agora, como fala aqui, ó, conforme previsto em lei, a lei ela é mais específica, né? Você precisa desentranhar ela, porque aí trata de uma questão de população da cidade, né, de quantos ali que podem portar, então a lei é mais específica. O que você precisa saber agora é que sim, aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo, tá? Artigo 19, ele remete àquilo que eu acabei de falar, a respeito da porta de entrada única. A estrutura hierárquica da Guarda Municipal não pode utilizar denominação idêntica à das forças militares, quanto aos postos e graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações. Ou seja, Guarda Municipal não é Polícia Militar, tá? Tem que haver essa separação entre as coisas. Não existe sargento da Guarda Municipal, não existe capitão da Guarda Municipal, tá? Pode haver ali sim um comandante, pode haver uma questão de hierarquia com nomenclaturas totalmente diferentes daquelas utilizadas nas instituições militares, tá? Aí eu trouxe aqui a primeira questão, pessoal, só pontuar aqui para vocês, ó, que todas as questões que foram extraídas de concursos recentes para a Guarda Municipal, eu fiz questão de colocar aqui, ó, como é o caso aqui, ó, GCM Palmeiras de Goiás, prova realizada esse ano, tá? As que não são de Guarda Municipal não tem esse apontamento, mas todas são de provas de segurança pública, tá? Polícia Penal, Polícia Militar, enfim, tá? Vamos ver então aqui a primeira questão, ó. GCM Palmeiras de Goiás 2024. São requisitos básicos para investidura em cargo público na Guarda Municipal. Letra A. Possuir idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário Estadual, Federal e Distrital. Letra B. Ser pós-graduado nas áreas de atuação da Guarda Municipal. Letra C. Ter idade mínima de 16 anos. Ou letra D. Quando estrangeiro possuir nacionalização brasileira, nos termos estabelecidos em lei. Vou dar um tempinho para vocês darem a resposta de vocês, já revelo o gabarito.
Pessoal, acertou aí quem falou a alternativa A, né? Possuir idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário Estadual, federal ou distrital. Isso, como nós vimos aqui, ó, ele está no artigo. Peraí, vamos achar aqui, ó. Vamos voltar lá para ver. Ó, artigo 10, né? Então tá aqui, ó, o inciso o último, né? Idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário Estadual, Federal e Distrital. Exatamente o que tá aqui, né? Aí por que, que as outras estão erradas? Olha a letra B, ó. Ser pós-graduado na área de atuação da Guarda Municipal? Não, o que, que falava lá que a gente comentou? Nível médio, tá? Possuir nível médio. Então, a letra B tá errada por isso. Letra C, ter idade mínima de 16 anos? Não, nem na Guarda Municipal, nem em nenhum concurso, né, que você realize. Todos têm exigência mínima aí, né, concurso público para cargo efetivo de 18 anos de idade, ao menos, né? E a letra D, quando o estrangeiro possuir nacionalização brasileira nos termos estabelecidos em lei, também não. Lá fala que você precisa ser brasileiro, tá? Não pode estrangeiro, tá? Então, gabarito letra A, como nós vimos aí, tá? Eu imagino que todos tenham acertado. Número 2, também da mesma prova, tá? Ó, sobre as prerrogativas da Guarda Municipal, marque a alternativa correta. Letra A. Os cargos em comissão das guardas municipais serão providos por servidores de livre nomeação e exoneração, independente de vínculo efetivo com a administração pública. Letra B. Nos primeiros 10 anos de funcionamento, a Guarda Municipal poderá ser dirigida por profissional estranho a seus quadros, preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou defesa social. Letra C. Aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo, conforme previsto em lei. E letra D, os guardas municipais, quando sujeito à prisão antes de condenação definitiva, serão recolhidos nas mesmas celas que os demais presos. Pessoal, interessante trazer essa questão aqui, porque ela traz uma alternativa, como é o caso dessa última aí, de coisa que nós não tratamos. Mas por aqui, só pela questão, você já vai aprender, tá? Eu imagino que você também tenha acertado. Vou dar mais um tempinho só para vocês falarem o gabarito aí. Mas eu imagino que ninguém teve problema porque nós tratamos desse assunto agora. Alternativa C é o gabarito da nossa questão, né? Veja bem, letra A, né, uma coisa que nós vimos, né? Os cargos em comissão das guardas municipais serão providos por servidores de livre nomeação e exoneração independente do vínculo efetivo? Não, precisa ser gente do quadro, né? O artigo 15, né, se eu não me engano, que nós vimos lá, falava a respeito disso. Vamos ver se é o 15, só pra gente não... É isso mesmo, ó, artigo 15. Os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade, tá? Então não pode essa questão aqui de ser independente do vínculo. Letra B, ó, nos primeiros 10 anos de funcionamento, o restante aqui depois da vírgula tá tudo certo. A guarda municipal poderá ser dirigida por profissional estranho a seus quadros, preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou defesa social? Sim, mas é nos primeiros 4 anos de funcionamento, não nos primeiros 10 anos. O prazo é bem menor, né? Letra C, que é o nosso gabarito, como nós vemos, aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo, conforme previsto em lei. Tomem cuidado quando cair questão assim, porque uma palavra eles podem mudar o sentido da coisa e te complicar, tá? Podem colocar lá na alternativa: aos guardas municipais é obrigatório o porte de arma de fogo? Não. Aí numa dessa aqui você pensa, não, mas pode sim, pode sim. Pode, mas não é obrigatório, tá? E sim, é conforme previsto em lei. Como eu falei, a lei que trata a respeito disso, ela é mais profunda, né? Vai trazer outras questões aí, mas sim, é conforme previsto em lei, tá? E a letra D aí, que também tá errado, fala que os guardas municipais, quando sujeito à prisão antes de condenação definitiva, serão recolhidos nas mesmas celas que os demais presos. Essa eu falei que é uma alternativa que a gente não trouxe, um artigo que a gente não trouxe, mas aqui já fica claro para você que os guardas municipais têm direito à cela, têm direito ao local especial de prisão, tá ok? Não é na mesma cela dos demais presos, de presos comuns, tá? Pessoal, a respeito do Estatuto das Guardas, o que eu tinha para
dar o pontapé inicial com vocês era isso. Vamos falar um pouco de direito constitucional. O assunto de direito constitucional da prova de vocês, ele começa no artigo 5º da Constituição, que é o que nós vamos trazer aqui, tá? E tem outras questões lá também, tá? Mas nós percebemos aqui, né, o que, que realmente a prova costuma cobrar. Eu sempre falo isso. Pensa, ó, se às vezes a prova vai ter lá 4 ou 5 questões para cobrar a respeito de direito constitucional. É pouca coisa quando às vezes vem um assunto muito grande, tá? E se ele tem esse assunto muito grande e pouca questão para trazer, é muito mais fácil para você que vai fazer uma prova de guarda municipal. Ele trazer um conteúdo a respeito de segurança pública ou a respeito de direitos sociais, a respeito de direitos políticos. É muito mais provável que se traga um assunto dentro da área para o qual o concurso está sendo realizado. E é o que nós vamos ver aqui mais para frente, tá? Então, dentro do direito constitucional que começa no artigo 5º, né, da Constituição Federal de 88, nós temos, é o maior artigo da Constituição, nós temos 79 incisos. Professor, nós vamos ver todos aqui? Claro que não, gente, tá? Para você que está tendo o primeiro contato, é fundamental que você leia, né, todos os incisos, se familiarize ali, mas aqui nós já vamos falar do que realmente costuma ser cobrado, tá? Nas provas aí voltadas para a segurança pública, voltados para o seu concurso de guarda municipal de Rio Largo, Alagoas, tá? Então, ó, a Constituição Federal, né, o artigo 5º, ele traz aí o texto mais conhecido da Constituição, que é o caput aqui, ó. Tá duplicado aqui o artigo 5º, ignorem, tá? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Aí quando ele fala aqui nos termos seguintes, aí começa inciso 1, inciso 2, tem os parágrafos aí no meio e vai 79 incisos, tá? Então, professor, eu nunca ouvi falar disso. Essa questão, o início aqui, ó, todos são iguais perante a lei, né? Acredito que seja o texto mais famoso aí da Constituição Federal, né? Aqui a gente não vai discutir se isso é cumprido ou se não é, se tem igualdade, se não tem, mas o texto tá lá dizendo isso, né? Aí, ó, inciso 11, tá? A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Tá, aí a gente é guarda municipal, a gente é policial, militar, policial civil. Às vezes a pessoa liga lá pra gente numa denúncia anônima e fala: Ó, o meu vizinho vende droga, tá? Aí você vai, você pega a denúncia, você escuta, você faz lá o documento que você tem que fazer, o registro, tal. No caso aqui em Minas, é o boletim de ocorrência simplificado, de que você recebeu uma denúncia via fone, no endereço tal, que o indivíduo comercializa droga, que o movimento é maior no horário da noite, que se for lá qualquer horário do dia, tem gente que vai até de madrugada comprar, e que a pessoa sabe ali, né, por acaso, porque ela subiu no telhado um dia para poder arrumar a antena dela, ela viu que esse vizinho que é traficante esconde a droga dentro da lata de lixo que tem no fundo. Tá, ok. Aí a pessoa que denunciou fica brava, porque ela fala: Poxa, eu liguei lá na polícia hoje cedo e ninguém veio aqui, né? Ninguém bateu o pé no portão desse cara aí, derrubou tudo e foi lá pegar a droga onde eu falei. Por quê? Porque fala aqui, ó, a casa é constitucional, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Aí tem as ressalvas. Salvo em caso de flagrante delito ou desastre. Ele tá em flagrante? Não tá. Ah, não, mas a moça falou. Gente, eu não vi, eu não tenho certeza, tá? O flagrante delito que fala aqui é se tiver alguém que acabou de cometer um crime, a viatura avistou, ele saiu correndo na hora que viu a viatura e ele pula dentro da casa dele. Naquela hora, ali eu posso entrar, porque ele tá em flagrante delito. Ou então, a pessoa que liga lá no 90 e fala: Ó, a minha vizinha aqui tá pedindo socorro, eu tô ouvindo que o marido dela tá batendo nela. Se a viatura chegar no local, tocar interfone, chamar, até se deparar com os gritos e ninguém atender, aí pode haver a invasão do local para poder preservar aquela vida e impedir aquele crime que está acontecendo.
Aqui as outras ressalvas, ó, para prestar socorro. Ah, tá pegando fogo a casa, tem uma criança lá dentro sozinha e ela ligou pedindo ajuda, tá trancada. Eu posso entrar? Claro, eu devo entrar, né? Para prestar socorro. Aí a última ressalva aqui, ó, ou durante o dia por determinação judicial. Então, mesmo com mandado, né, mesmo, essa vizinha aí que ligou, né, falou do vizinho dela traficante. Então, eu vou lá, faço o documento vai pro juizado ali competente, né, pro juiz competente, ele entende que é caso de se cumprir um mandado de busca e apreensão naquele local. E aí eu faço o que quando eu recebo esse mandado em mãos? Eu posso ir lá 11 horas da noite? Não posso, ó, porque fala que é durante o dia, né? Aí aqui, ó, agora nós temos o inciso 39, ó. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. E esse texto, ele é exatamente o que vem descrito no artigo 1º do Código Penal, tá? Então são idênticos. O mesmo que está aqui na Constituição, no artigo 5º, inciso 39, é o que diz o artigo 1º do Código Penal. O que está falando? Que não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia combinação legal. Ou seja, aqui no começo, se não há crime sem lei anterior que o defina, eu posso prender alguém porque eu vi a pessoa fumando um cigarro comum, um cigarro de nicotina na rua. Ah, você está preso por fumar em público? Não, porque não existe o crime de fumar em público. Ou ainda que exista, né? Ah, outro que, vamos pegar um crime que existe então, né? Ah, não, você está preso por furto, né? Porque você furtou alguma coisa. Aí de repente eu prendi a pessoa, vamos supor que lá não tem a pena, tá? Não pode, não pode. Eu não posso estabelecer uma pena para a pessoa da minha cabeça, tá? Ah, você está preso aqui por furto, mas como lá no Código Penal não fala qual que é a sua pena, eu vou te deixar preso aqui 5 anos. Não posso fazer isso, tá? Então, nem pena sem prévia combinação legal, ok? Então, precisa estar descrito o crime, precisa estar descrito a pena. Por isso que todos os crimes que estão lá no Código Penal, logo abaixo tem a pena deles. Inciso 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Aqui eu coloquei o artigo 2º do Código Penal, não está descrito exatamente assim lá, tá? O artigo 2º não tem esse texto, mas é o mesmo princípio, tá? O princípio da irretroatividade da lei penal, tá? Ela retroage para beneficiar o réu. Então, por exemplo, tá? Pegando de novo esse exemplo aí do cigarro, vamos supor que a partir de amanhã seja lá o Senado, lá a Casa Legislativa vote lá para que entre em vigor aí a lei de que é proibido fumar em público. Ok, aí coloca lá pena de 6 meses a 1 ano e multa, tá? Beleza, amanhã eu posso falar assim, opa, eu vi semana passada o seu José fumando lá na praça, então eu vou prendê-lo. Eu posso fazer isso? Não posso, porque a lei penal ela não pode retroagir, né, para prejudicar alguém. Aí para beneficiar alguém, igual tá falando aqui, pode? Pode. Como que isso acontece, né? Uma lei, vamos supor aqui, pegar um crime aí. Vamos pegar o tráfico, né, que tem, não, o tráfico não, vamos pegar o homicídio. O homicídio que tem lá, homicídio simples, cuja pena é prisão de 6 anos, 6 a 12 anos, né? O mínimo de 6 anos, o máximo de 12 anos, né? E aí vamos supor que você, Dona Maria, foi presa por homicídio, matou o marido porque pegou ele lá numa situação que você não queria pegar, tá? Aí você matou ele, tá? Pegou desses 12 anos, o juiz te condenou, né? O júri, né, te condenou, tá? E aí a pena estabelecida para você foi de 9 anos de reclusão. Aí tá ok. Você tá presa já lá há 9 anos, tá faltando 3 meses lá para você sair, tá? Que vai acontecer? Se de repente você essa lei é reformada e aí a pena dela não é mais de 6 meses, não é mais de 6 a 12 anos de prisão, passa a ser o mínimo de 3 e o máximo de 5 anos. Que vai acontecer? Você vai cumprir o restante da pena? Não, você vai ser solto imediatamente, porque a lei ela pode retroagir para poder te beneficiar. Entendeu? Ou se você está preso por um crime, como há alguns anos atrás, né, foi suprimido aí do Código Penal o crime de adultério, tá? Há alguns anos atrás o adultério era crime. A pessoa que estava cumprindo pena por adultério
seja lá qualquer pena que fosse, respondendo o processo, né, vamos assim supor, né, no dia em que a lei entrou em vigor, em que não é mais crime, foi vetado ali o artigo que não é mais crime a prática do adultério, aquela pessoa para de responder, se ela tiver cumprindo a pena, ela vai parar de cumprir, é assim que funciona a retroatividade em benefício do réu, tá? Aí aqui, ó, inciso 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Aí eu coloquei a lei aqui, ó, nos termos de qual lei? Da lei 7.716, né, de 1989, a lei de racismo, que trata de outros tipos de preconceito, tá? De homofobia, né, de xenofobia, né, enfim, de todos lá com o passar dos anos, essa lei, embora seja de 89, foi aperfeiçoando o seu texto. Então, o que você precisa saber? Que a prática do racismo ela constitui crime inafiançável. Você não pode prender alguém por racismo e liberar por fiança, tá? E imprescritível significa que a pessoa ela pode ser processada e punida a qualquer tempo. Não existe essa de, mas faz 30 anos que eu cometi o crime. Não, tá? Aqui deixa claro. Por quê? Porque tem os demais crimes, né? Via de regra, as ações elas são prescritíveis. Se alguém comete um furto hoje, ele não pode ser processado daqui 15 anos por aquele furto. Se daqui 15 anos o Poder Judiciário não tivesse manifestado, o Ministério Público, pela condenação daquela pessoa, ela não vai mais poder ser punida por aquele fato, porque aquele crime ele prescreve. Agora, o racismo ele é imprescritível, tá? Inciso 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes de drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Daqui a pouco eu falo aqui desse parênteses que eu coloquei aqui, tá? Vamos ver o próximo já, para a gente poder fazer a ligação aqui, ó. Por quê? Porque o inciso logo depois, o 44, ele fala que constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático, tá? Aí eu fiz aqui também o apontamento que é contra o país. Por que que eu estou querendo tratar os dois de uma vez? Porque você pode ler um logo depois do outro e falar, professor, minha cabeça bagunçou, né? Eu não sei qual que é insuscetível de graça, eu não sei qual que é inafiançável, e agora? O que que a gente faz para poder separar aqui, né? Porque vem um depois do outro, vem os três aqui, a prática do racismo, que é inafiançável e imprescritível, aí traz aqui um rol de crimes que é inafiançável e insuscetível de graça, e aí ele volta num crime que é inafiançável e imprescritível, né? Como que a gente vai separar isso para não confundi-los? Ó, no inciso 43 aqui ele fala de 4 tipos aqui, né? Ele fala da tortura, do tráfico ilícito de entorpecentes, do terrorismo e os definidos como hediondos, tá? Aí como que a gente vai tentar fazer para separar isso, tá? Eu coloquei um macetezinho aqui, ó. 3 tios tocam harpa. Então, nós temos T de tortura, temos T de tráfico ilícito de entorpecentes, T de terrorismo e H de hediondos. T, 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 H. 3 tios tocam harpa, tá? E aí eu coloquei aqui outro ponto, ó. Contra os tios não tem graça. Então, esses crimes, todos são inafiançáveis. Já temos o martelo batido nisso, ok? De todos esses incisos que nós falamos aqui são inafiançáveis. Só que os que são insuscetíveis de graça ou anistia são esses aqui que nós lemos. Então, contra os tios, que são os 3 tios que tocam harpa, não tem graça. Que é o T de terrorismo, o T de tortura, o T de tráfico ilícito e o H de hediondos. Professor, o que são crimes hediondos? A lei dos crimes hediondos, ela traz lá dentro dela o rol de crimes que são considerados hediondos, tá ok? Isso aqui não interessa pra gente agora. Você precisa saber que todos que estão lá são insuscetíveis de graça ou anistia. E o que é graça ou anistia? A graça ou anistia é uma espécie de perdão, de isenção da culpa coletivo que pode ser concedido. Vou citar um exemplo aqui, né? Quem aqui deve já ter ouvido falar a respeito
do massacre, né, chamado assim, né, pelo grande público de massacre do Carandiru, né? Quando lá em 92 teve uma rebelião naquele presídio e estatisticamente lá os números mostram 111 pessoas, né, presos foram mortos naquele dia. E aí o que aconteceu? Passados os anos, questão de julgamento, quem ia ser condenado por aquilo, quem não ia, né? Houve uma ação ali para que todos os envolvidos eles fossem anistiados, ou seja, ninguém fosse processado por aquilo, porque o verdadeiro responsável teria sido o governador ou teria sido outro fulano, tal. Então a graça ou a anistia ela funciona dessa forma, né? É um perdão ali por quem de direito sem que haja o processo, né? Porque entende-se ali dessa forma. Normalmente isso envolve às vezes crime de guerra, né? Esse tipo de coisa. Mas o que vocês precisam entender é que três tios tocam harpa: tortura, terrorismo, tráfico e hediondo. Contra os tios e o hediondo aqui não tem graça. É inafiançável e não tem graça, tá ok? E aí os outros aqui, ó, tanto o 42 quanto o 44 são inafiançáveis e imprescritíveis e um só em cada um. Então um é só o racismo e o outro aqui é a ação de grupos armados, seja civil ou seja militar, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. O que isso quer dizer? Temos aqui um exemplo, né? Nós ouvimos muito falar a respeito de grupos separatistas, né? Normalmente no sul do país, às vezes em São Paulo. O que é isso? São pessoas que entendem que os estados, as localidades onde eles moram, não deveriam, entre aspas, aí, sustentar o resto do Brasil, deveriam ser locais autônomos, deveriam ser um país independente do Brasil. Entendeu? E aí imagine você que o povo gaúcho lá, a título de exemplo, tá, gente? Que são separatistas, eles resolvem entrar em guerra contra o resto do país para que, de fato, eles se separem, né? Eles estão cometendo um crime contra a ordem constitucional e o Estado democrático, tá? Outra coisa que foi considerada dessa forma, mais recente aí, né? A questão lá da famosa ação no 8 de janeiro, né? Onde as pessoas lá invadiram, né, as sedes do governo lá em Brasília, né? Teve toda aquela questão do quebra-quebra lá e tal. Aquilo é uma ação contra a ordem institucional e o Estado democrático. Aquelas pessoas estavam ali dizendo que a eleição tinha sido ilegítima e foi considerado assim pelos julgadores, né, como um atentado contra o Estado democrático, né? Então, esse tipo de crime ele é inafiançável e imprescritível. É um crime contra o país. Outra coisa que é fácil para vocês diferenciarem aqui, né? Os crimes que são insuscetíveis de graça ou anistia, eles são crimes contra pessoas. As pessoas, o povo, o cidadão é vítima, né? Que é a tortura, uma pessoa pode sofrer tortura, né? O tráfico, né? A vítima ali é a sociedade, né? E o terrorismo também são pessoas ali as vítimas, né? Assim como os hediondos também, né? Agora, o crime aqui que é inafiançável e imprescritível é um crime contra o país, né? Que foi o que nós citamos aqui o exemplo, tá? Aí, ó, eu trouxe mais um inciso. Aqui, ó, o inciso. Espera aí, vamos ver como é que tá aqui minha leitura de numerais romanos aqui. Inciso 68, tá? Inciso 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Essa aqui, mais resumidamente, é a famosa prisão ilegal, né? A pessoa que foi presa e que considera que essa prisão aí, né, foi envolta por ilegalidade, né, que ele não deveria ter sido preso, né? Ela pode ali entrar com um pedido de habeas corpus, né? E eu fiz uma ressalva aqui, ó, que qualquer do povo pode impetrar habeas corpus, porque o habeas corpus ele é uma ação que ele não depende de capacidade postulatória. Professor, o que é isso? Todas as demais ações, né, você depende de alguém com capacidade postulatória. O que é isso? O advogado, bem assim dizer, né? Você, né, se você estiver sendo acusado de roubo, acusado de homicídio, no Brasil, no ordenamento jurídico brasileiro, às vezes a gente vê isso em filme americano, tá? Mas no ordenamento jurídico brasileiro, você não pode se defender sozinho. Você precisa de um advogado constituído. Ainda que você não possa pagar por um, o Estado é obrigado a fornecer um. E essa é a capacidade postulatória, o advogado possui. O habeas corpus ele não precisa disso. Tanto é que lá em Brasília, no Museu da Justiça que tem lá, se você for lá no Museu da Justiça, você vai ver lá um lençol
exposto lá com um escrito, tá? Foi um habeas corpus que foi impetrado por um preso lá no Ceará, não sei em qual localidade, mas que ele fez da forma que ele tinha. Ele escreveu ali da forma que ele tinha, que era naquele lençol. Ele escreveu ali o pedido de habeas corpus dele, tá? E aí isso foi um marco na época na justiça e por isso está lá no Museu da Justiça. Mas é isso, o papel que você tiver na hora para escrever, claro, quanto melhor a formalidade, melhor vai ser ali para a interpretação das coisas, né? Quanto maior a formalidade, melhor para a interpretação. Mas se não tiver outro jeito, não carece de formalidade a impetração do habeas corpus, tá? Você mesmo pode escrever, alguém pode escrever por você e do jeito que for para poder chegar lá pro magistrado, pro juiz apreciar isso, tá? Trouxe uma questão aí para vocês, ó. Nos termos da Constituição Federal de 88, são considerados crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. Letra A ação de grupos armados contra a ordem constitucional. Letra B. Os definidos como crimes hediondos. Letra C. A ação de militares contra o Estado Democrático de Direito. Letra D. A prática de atos de improbidade administrativa. E letra E. O racismo e os crimes políticos. Tempo para vocês pensarem e responderem. Pessoal, o gabarito da nossa questão, acredito que todos tenham ido bem, é a letra B, né? Por que que a letra B, né? Três tipos tocam harpa, né? O harpa e o H de hediondos, né? Insuscetível de graça e anistia, inafiançáveis todos são. É o que o texto da questão aqui traz, ó. São considerados inafiançáveis, todos que nós lemos são. E insuscetíveis de graça e anistia, quais são? Aí entra o macete do três tios tocam harpa, o H de hediondos aqui, ó. Né? Por quê? Porque a letra A fala da ação de grupos armados contra a ordem constitucional. Não é insuscetível de graça, ele é imprescritível, né? Inafiançável e imprescritível. A letra C, mesma coisa. A ação de militares, né? Civis ou militares, no caso. Né? Aqui está falando de militares. Contra o Estado Democrático de Direito, imprescritível, não é insuscetível de graça. Né? Letra D, a prática de atos de improbidade administrativa, nem tem isso lá na Constituição. E a letra C, o racismo também, além de ser inafiançável e imprescritível, aqui fala de crimes políticos que também nem está lá no rol. Então, gabarito nosso, letra B. Não deixe de entrar no HD Curso para conferir desde já o conteúdo completo para a GCM Rio Largo e para tantos outros concursos para o qual você almeja a sua aprovação. Mais uma questãozinha, direito constitucional do artigo 5º aí, ó. A casa é o asilo inviolável do indivíduo. No entanto, nos termos da Constituição Federal, é possível o ingresso no local desde que haja o seguinte tipo de ordem: letra A, judicial, letra B, administrativa, letra C, governamental, letra D, distrital ou letra E, municipal. Essa tá de graça, hein, gente? Mas caiu em prova, pode cair assim na sua. Tempo para vocês pensarem. Gabarito da nossa questão é a letra A, judicial, né? Depende de ordem judicial, né? Famoso mandado de busca e apreensão, né? E para ser cumprido durante o dia, mas é uma ordem judicial, não tem nada a ver com administrativa, governamental, distrital ou municipal, não, tá? Pessoal, agora nós pulamos para o artigo 144 da Constituição, que é o que trata da segurança pública. O que ele fala? Um caput. Ele é bem, assim, tem bastante questãozinha aqui que a gente vai ver, mas vamos começar aqui no caput, ó. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civis e polícias militares e corpos de bombeiros militares, tá? O que você precisa para a sua prova? Essa aqui, para quem vai fazer prova de GCM, é muito importante, tá? Como eu falei, gente, tem sido debatido nos últimos anos a questão, né, do papel da Guarda Municipal, que tem se inserido no cenário da segurança pública, mas o que a Constituição Federal traz hoje é isso. Então, quando a sua prova perguntar, e nós vamos ter questão tratando disso aqui daqui a pouco, tá? Esses aqui são os 5 órgãos que compõem a segurança pública, tá? São os responsáveis aí para a segurança pública, né? Para
produzir segurança pública aí para a população, né? E aí aqui nós temos a incumbência de cada um, né? Opa, deixei um para trás aí, 6 órgãos, né? Me perdoa. Temos agora, né, as polícias penais, federal, estadual e distrital, né? Os agentes penitenciários, eles passaram a ser considerados polícia, polícia penal no caso, né? Tanto aí no federal quanto estadual e distrital, através de uma lei de 2019, tá? Então também compõe aí os órgãos de segurança pública, tá? Aí, ó, parágrafo 1º, a descrição da Polícia Federal. Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo dispuser a lei, tá ok? Então, o âmbito de atuação, aí ó, tem mais coisa, o âmbito de atuação da Polícia Federal é a nível nacional, tá ok? No que diz respeito a apurar infrações penais com tudo aquilo que é vinculado. Por exemplo, supondo que tenha uma explosão, para explicar a diferença para vocês, supondo que tenha uma explosão de caixa eletrônico aqui na minha cidade, aqui onde eu trabalho, tá? E o banco lá explodido seja, as vítimas lá seja o Banco Itaú, que é um banco privado. Quem vai apurar isso é a Polícia Civil, tá? Se o banco lá, vítima da explosão, for o Banco do Brasil ou Caixa Econômica, que são bancos públicos e federais, quem vai apurar é a Polícia Federal, entendeu? Porque fala aqui, ó. Então, apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento dos bens, no caso, né? O bem ali federal foi violado. Serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas de empresa pública. O banco é empresa pública, né? Então, seria a cargo da Polícia Federal a investigação aqui, ó. Tá? Aí aqui, ó, prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência, tá? Então, o tráfico ilícito de drogas, via de regra, é apuração federal, tá ok? E aí faz aqui, ó, o contrabando e o descaminho, né? Por isso que quando a pessoa vai lá para Foz do Iguaçu, vai lá, atravessa a fronteira lá do Ponte da Amizade, faz as compras dele, quando ele volta, ele dá de cara com a Receita Federal e com a Polícia Federal, né? Que é quem apura essa questão de contrabando e de descaminho, tá? E aí fala aqui que é sem prejuízo da ação fazendária, né? Além do que a pessoa tem que pagar ali para a Receita Federal, ela também vai responder pelo crime de contrabando, tá? Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Tá vendo? A prova adora perguntar essas coisas, tá? Porque aí você fica meio confuso. Não, polícia marítima, quem deve fazer isso deve ser a Marinha. Não é, é a Polícia Federal, tá? Aeroportuária também, né? Qualquer aeroporto que você for, né? Independente de onde vai, é a Polícia Civil local que vai. Não, é a Polícia Federal que atua lá, tá? E nas fronteiras, como nós falamos aqui. Exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. O que é isso? A Polícia Investigativa da União. Então, crimes, né, que envolvem qualquer questão da União, né, quem não lembra aí da famosa Operação Lava Jato, Polícia Federal que vai atuar, tá? Parágrafo 2º, Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente também, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Então, patrulhamento ostensivo, né, o cuidado ali com a questão das rodovias federais, de forma ostensiva, né? Qual que é a diferença aí com relação à Polícia Federal, propriamente dito? A Polícia Federal, ela não necessariamente vai ser ostensiva, tá? Aliás, ela não é ostensiva, né? E ela vai se preocupar com a apuração de crimes. O policial rodoviário federal ele não apura crime. Ele atua no primeiro combate ali a qualquer tipo de crime e a preservação da lei nas rodovias federais. Aí aqui, ó, tem um ponto interessante, ó. A Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Ou seja, a mesma coisa da PRF, né, da Polícia Rodoviária Federal, só que em ferrovia. E aí tem gente que talvez está vendo a aula aqui e está falando, professor, é a primeira vez que eu ouço falar
em Polícia Ferroviária Federal. Nem sabia que tinha. Pois bem, a Polícia Ferroviária Federal é uma polícia em extinção, tá? Porque como as ferrovias, né, elas ficaram aí obsoletas, ficaram para trás, né? Não é, né, um meio de transporte aí muito utilizado no Brasil, né? Viu-se desnecessária a questão da Polícia Ferroviária Federal e ela está nos seus últimos integrantes e não tem concurso para a Polícia Ferroviária Federal para repor os cargos ali. Então, acabando esses que estão agora, não vai ter mais, tá? E aí a tendência é que ela seja extinta, a menos que a coisa mude nos próximos anos, o que a gente duvida que aconteça, né? Mas, se a tua prova te perguntar a respeito de Polícia Ferroviária Federal, você precisa saber que sim, é um órgão de segurança pública, tá? E ela vai adorar fazer pegadinha com você nisso aí, justamente por esse fato de estar entrando em extinção. Parágrafo 4º. As polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Ou seja, para a polícia civil, vai qualquer tipo de crime daqueles que a Polícia Federal não é a responsável, menos as questões militares, né? Porque o inquérito policial penal, né? Militar, ele ocorre no âmbito do interno ali, do órgão militar, seja ele federal ou estadual, né? Então, assim, para a Polícia Civil Estadual sobra tudo aquilo que não é de competência da Polícia Federal, né? No caso, o furto, o roubo, né? Tudo aquilo que for, como eu falei, no âmbito do município, no âmbito do estado. E aí, parágrafo 5º. As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Pessoal, aqui muita gente confunde às vezes, né? A atribuição do polícia civil, militar. A polícia militar, ela é aquela polícia que aparece, é aquela polícia que você vê na rua. Você não vai ver nunca uma polícia, uma viatura da Polícia Civil fazendo patrulhamento, tá? Você vai ver, claro, ela na rua, mas ela vai estar deslocando de um lugar para o outro, fazendo alguma diligência, mas o policial civil, ele não tem a incumbência de fazer patrulhamento para segurança no local. Isso é a polícia militar que faz, né? Ah, deu o crime, a polícia militar ela dá o primeiro combate ali, mas o indivíduo ele fugiu, ele escapou, não tem. A partir daí começa a investigação da Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, né? Que vai investigar o crime ali, fazer os devidos levantamentos para poder chegar ali ao autor do fato, tá? Aí, ó, parágrafo 5º A, né, que é mais recente. As polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Então, é uma polícia interna, né, que trabalha especificamente dentro dos presídios. Perdão. Parágrafo 6º. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, tá? Então, isso aqui é muito simples, tá? Tudo que for estadual se subordina ao governador do estado, ou no caso de Brasília ali, né, do Distrito Federal, ou territórios, que é uma coisa que nós não temos hoje no Brasil. Mas se perguntar na prova, sim, territórios. Parágrafo 7º. A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Parágrafo 8º. Opa, esse aqui é muito importante para a nossa prova. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinados à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Lembra que nós vimos lá, né, no Estatuto das Guardas, né, a respeito da função principal das guardas? Aqui, ó, destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Então, os municípios, eles poderão, é uma prerrogativa, não é obrigatório, tá? Mas os municípios podem, como tem feito muito nos últimos anos, até em cidades menores, instituir guardas municipais, né? Questão aí, ó. Essa também é de GCM, ó, 2020, Guarda Municipal de São José dos Campos, São Paulo. Conforme o artigo 144, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.
assinale a alternativa que corresponda a qual ou quais órgãos configuram-se o artigo 144. Letra A, bombeiro civil e bombeiro industrial. Letra B, bombeiro industrial. Letra C, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civis e Bombeiros Civis. Ou letra D, Polícia Federal, Polícia Ferroviária Federal e Polícia Civis. Tempo para vocês responderem. Está fácil. Gabarito nosso, letra D, né? Polícia Federal, Polícia Ferroviária Federal e Polícia Civil. Tá vendo aqui a tentativa da prova? Colocou Polícia Ferroviária Federal, que é um órgão em extinção, mas está lá previsto ainda no texto constitucional, né? As outras aqui, né? Bombeiro Industrial, não, né? Bombeiro Civil também não, né? Que são os erros aqui das outras alternativas. Questão 6 do artigo 144 da Constituição Federal da Constituição Brasileira diz que a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos, exceto, ou seja, aqui nós temos que achar o incorreto, né? Aqui nós temos 4 alternativas com órgãos de segurança pública e um deles não é, né? Vamos ver qual que não é. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares ou Guarda Municipal. Tempo para vocês responderem. Pessoal, o gabarito nosso aqui é a letra E, né? Pela Constituição, a Guarda Municipal, ela não é um órgão de segurança pública. Tá caminhando para ser. Tá, mas, como eu falei, a prova ela vai querer te confundir, né? E aí colocou aqui até a Polícia Ferroviária Federal, que hoje em dia, na prática, é muito menos segurança pública do que Guarda Municipal. Mas nós estamos aqui para poder responder de acordo com a Constituição. Olha o que a questão trouxe, né? Do artigo 144, a Constituição Federal Brasileira, tá? A segurança pública. Então, nós temos que falar de acordo com o texto constitucional. Gabarito, letra E. Guarda Municipal, pela Constituição, pelo artigo 144, não é órgão de segurança pública. Mais uma questão de guarda, né? GCM São Caetano do Sul, do ano passado. Consoante nos revela o artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil, é correto afirmar que os municípios, letra A, poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Letra B, deverão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, rodovias, conforme dispuser a lei. Letra C, deverão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens e às funções de polícia judiciária, exceto as militares. E letra D, deverão constituir guardas municipais destinados à proteção de seus bens, ao patrulhamento ostensivo e às funções de polícia, exceto as militares. Pessoal, essa questão aqui é uma questão fácil, porque ela traz, normalmente, as bancas gostam de fazer o contrário, né? Aqui, logo de cara, a gente consegue identificar o erro, né? Que é a questão de poder e dever. A questão de se instituir as guardas municipais é uma prerrogativa dos municípios, tanto que nem todos têm, né? Então, os municípios eles podem constituir as guardas. E como todas as outras opções aqui, além da letra, fora a letra A, fala que deverão constituir, então todas estão erradas a letra A. Só que tem outras questões erradas aqui, né? Na letra B, né, fala que deverão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações e fala de rodovias. Não tem nada falando a respeito de rodovias lá, né? Aí a letra C fala que deverão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens e às funções de polícia judiciária. Não, polícia judiciária quem que faz? Exércitos militares, é a polícia civil, né? E letra D fala que deverão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, ao patrulhamento ostensivo e às funções de polícia. Não, né? Aí misturou aqui polícia militar, misturou polícia militar, polícia civil, enfim, né? Gabarito nosso é a letra A, sem dúvida. Você já está inscrito no canal? Se não está ainda, se inscreva para você largar na frente aí na hora de receber as dicas, edital aberto, macete aí para realização das provas, tá? Informações do edital que a gente traz sem você precisar ler. Leia o edital, mas aquilo que às vezes você não leu, a gente traz lá para você. Siga lá para você ter acesso a lives e a essas dicas rápidas aí que a gente traz para você.
tá? E não deixe de acessar o HD Curso para você adquirir o curso da GCM, o preparatório para GCM Rio Largo, para que você tenha acesso à melhor preparação de todas, tá ok? Nós, aqui no HD Curso, vendemos a aprovação, tá? Ah, da onde que você tirou isso, professor? Nós aprovamos mais de 500 na Polícia Militar de Pernambuco, tá? Quem faz isso pode dizer que vende aprovação. Então, depende de você ter acesso ao melhor conteúdo, ao melhor material. Acesse lá, hdcurso.com, para que você tenha acesso ao curso que vai te aprovar, tá? E para finalizar, eu quero dizer: treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansam e então viva o que eles sonham. Pessoal, isso aqui que vocês estão fazendo agora, né, de estar aqui estudando, de estar aqui vendo a videoaula, né, é temporário, tá? Você está fazendo para o seu preparatório. Depois que você tomar posse, que você for aprovado, aí você vai poder viver o que ele sonha. Então, dedique, né, o seu tempo agora realmente a passar no concurso, a estudar com o melhor material para que você seja aprovado no concurso dos seus sonhos, tá ok? Por hoje é só, fique com Deus e até uma próxima.